Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma mensagem importantíssima para a nossa caminhada como cristãos aqui na Terra. O assunto do vídeo de hoje são as decisões, como tomar e escolher, entregar nas mãos de Deus as decisões certas para as nossas vidas. Fique até o final do vídeo, o Senhor tem uma palavra para você. Para começarmos o vídeo, nada melhor do que ler a palavra de Deus para saber o verdadeiro significado das decisões, o poder da decisão certa na vida de um cristão. Leia junto comigo, capítulo 3 de Provérbios, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, essa passagem nos mostra como buscar as orientações de Deus para as nossas escolhas. As decisões tomadas nas nossas vidas devem ser pautadas e baseadas no que Deus fala conosco. Talvez você nunca tenha escutado a voz de Deus diretamente, mas a leitura da palavra, os louvores e até mesmo ministrações da palavra de Deus podem ser a voz dele falando com você. Então a melhor forma para buscar as melhores decisões, as escolhas certas, é lendo a palavra de Deus, enchendo-se de louvores, pois dessa forma o Espírito não te abandonará e sempre que houver uma necessidade ou outra de tomar uma decisão que vai ser importante para a sua vida, a médio, curto e longo prazo, Deus, se Ele estiver junto, vai ser a melhor escolha da sua vida. Na Bíblia, nós temos alguns exemplos simples de decisões tomadas por pessoas importantes, pessoas que servem de exemplos para nós nos dias atuais. O primeiro exemplo que eu trago para vocês, lá no começo, no livro de Gênesis ainda, é a história de Abraão. Abraão tinha tudo para tomar as piores decisões, tendo em vista que as palavras, as ordenanças de Deus para ele não pareciam eficazes, não pareciam boas. Para quem não sabe, Abraão foi orientado por Deus a sair de toda a sua parentela, do meio dos seus familiares, da cidade em que nascia, tão somente para ir para um lugar, uma terra prometida, que ele nem sequer sabia onde era, qual caminho iria seguir. Outra decisão muito importante que Abraão também tomou, além dessa, de seguir a Deus, confiar e crer que o local para onde ele ia era santo e sagrado e ele deveria abandonar todos os seus bens e familiares, foi também de sacrificar, entregar seu filho prometido, o filho da promessa, Isaque, a Deus. Mesmo assim, em todas as oportunidades e ordenanças que Deus deu para ele, ele escolheu seguir a Deus. Ele tomou a decisão de seguir aos mandamentos do Senhor e, como todos nós sabemos, ele foi o pai de grandes e grandes nações e é reconhecido como exemplo para nós cristãos até os dias de hoje. Um outro exemplo bíblico que tomou a decisão correta foi Davi. E perceber que, apesar desses pecados cometidos por Davi, ao final de tudo isso, ele decidiu uma coisa: arrepender-se verdadeiramente. E ele foi o único citado como o homem segundo o coração de Deus em toda a Bíblia. Ou seja, ele aprendeu a lidar, tomando decisões importantes, lidando com arrependimento e mudança de vida. O terceiro e último exemplo que eu quero citar para vocês é o exemplo de Pedro. Pedro superou medos. Pedro também tomou a decisão de seguir a Jesus como um dos seus discípulos. Pedro tinha tudo para rejeitar, para falar não para Jesus quando Jesus o chamou para segui-lo, para andar com ele. Mas mesmo assim, em meio a tanta tribulação, tantos problemas, Pedro venceu o seu medo, superou tudo aquilo e decidiu seguir com Jesus durante toda a sua jornada. E para todas as nossas escolhas, temos uma certa responsabilidade. O livro de Gálatas traz algumas delas. Capítulo 6 do livro de Gálatas, versículos 7 e 8, dizem assim: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, o homem que o semear também o colherá. Ou seja, tudo aquilo que nós plantamos, você já deve ter escutado esse ditado, tudo que plantamos, nós colhemos. Ou seja, semeie coisas boas. As decisões que você toma hoje afetam diretamente no seu futuro, até mesmo no seu presente. O que fica para trás é o passado. Então, se você tem a decisão, toma baseado na palavra de Deus, em acordo com a vontade dele, tome a decisão que é correta, é certa, e o que passou fica para trás. Agora é vida nova com Jesus. E se for
baseado e pautado naquilo que Ele ordena para cada um de nós, seremos vitoriosos e alcançaremos a coroa da vida eterna. Mas é óbvio que muitas vezes tomamos decisões erradas. Ao longo da vida, passamos por diversas provações. Eu sou um exemplo claro que em algumas provações me mostrei fraco, acabei cedendo aos prazeres momentâneos, às tentações. Mas mesmo assim, quando Deus nos confronta diretamente e pede o nosso perdão, pede o nosso arrependimento, mesmo Ele não precisando de nós, somos nós que precisamos dele, Ele está de braços abertos, nos dando a oportunidade de voltar, de restaurar, reconciliar-se com Deus. E para isso é necessário verdadeiro arrependimento e tomada correta de decisões. Ou seja, resumindo todos os tópicos e os exemplos bíblicos que nós vimos hoje, temos que ter uma coisa somente na nossa mente, no nosso desenvolvimento de hoje em diante. É que sim, vamos ter provações. Jesus nos afirma que no mundo teremos tribulações, aflições, mas Ele venceu o mundo e por isso devemos ter bom ânimo para tomar decisões corretas. O passado não deve nos condenar se verdadeiramente nos arrependemos. Portanto, eu deixo um desafio para você, que assim como eu vou aderir a este desafio ao longo dessa semana, ao longo deste mês de setembro, é somente ter os momentos de comunhão com Deus, refletir à luz da palavra, momentos de leitura, de adoração por meio de louvores e até mesmo com a oração, que muitas vezes falta no nosso meio e que, óbvio, um lar sem oração, uma vida sem oração não tem como dar certo, não tem como prosperar. Não uma oração monótona que sejam somente palavras, mas que haja coração contrito, arrependimento verdadeiro e apresentando suas petições, suas súplicas a Deus. Porque como vimos e falamos aqui, a palavra de Deus nos diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar das injustiças. Para finalizar, eu queria deixar um desafio para você, que assim como eu, também vou aderir, de refletir à luz da palavra de Deus na tomada de decisões, apresentando a Ele os seus pedidos, as suas súplicas, as suas petições, porque como vimos e lemos, Ele é fiel e justo, Ele nos ouve e nos purifica das nossas injustiças e dos nossos pecados. Portanto, eu deixo esse desafio para você, de ler, tirar um tempo na semana, não só nessa semana, não só nesse mês, mas sempre que você puder, porque Deus não precisa de nós, nós é que precisamos dele. Portanto, tire um tempo para ler a Bíblia, para adorar por meio de louvores e com oração também. A luz da palavra de Deus nos fala que uma vida sem oração, uma família sem oração não prospera. Converse com o Senhor, apresente a Ele tudo o que realmente vem do fundo do seu coração, apesar de que Ele já saiba, Ele quer te ouvir, Ele está disposto a te ajudar. Então é isso, se você ficou até aqui, não saia do vídeo ainda. Então é isso, se você ficou até aqui, não saia do vídeo ainda, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele ajuda na tomada de decisões. Senhor Deus e amado Pai, quero lhe agradecer porque até aqui o Senhor nos protegeu e nos livrou de todo mal. Te agradecer por essa oportunidade incrível de trazer mais uma vez um assunto que fala primeiramente comigo e depois com os irmãos em Cristo que neste momento estão assistindo, ouvindo um pouco mais da Tua Palavra para aprender, Senhor, à luz da Tua Palavra, para aprender refletindo nas meditações diárias, na leitura da Tua Palavra, na adoração a Ti, com o coração quebrantado, que é necessário, Senhor, tomar decisões corretas na nossa vida e para isso precisamos apresentá-las a Ti. Nos ajude a tomar as decisões corretas de hoje em diante, que a nossa vida seja repleta do Teu Espírito Santo, que as pessoas possam ver a Tua luz, que é a luz mais incrível do mundo, ver o Teu amor em cada um de nós e reconhecer-te através de nós. É o que eu te peço e agradeço, Senhor, com perdão de nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Aí eu vou finalizar. Então é isso. Eu deixo aqui o meu abraço a você. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Tenho certeza que o Senhor falou contigo. Então deixe seu comentário, o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho que novos vídeos vêm por aí. Um beijão, Deus abençoe a todos e tchau!